Então, hoje nós vamos falar sobre cura das feridas. Hoje nós dividimos o capítulo em duas partes, a primeira parte comigo, a segunda parte semana que vem com o professor Aline. Então, o que nós temos de importante hoje na cura da ferida? A gente vai falar novamente sobre a cicatrização. Vocês já tiveram essa aula mais detalhada em patologia. A gente vai dar mais uma ênfase quanto ao cuidado local da ferida, o que a gente precisa saber. Vai se pegar um pouquinho menos na fisiologia, na presença de mediadores, não que seja importante para vocês. Então, essa aula vale a pena depois vocês darem uma revisão lá no Robbins de patologia, na disciplina de patologia que vocês tiveram essa aula de cicatrização. Vamos falar sobre a cicatrização em diferentes estruturas, quais são os fatores que alteram essa cura das feridas e como a gente conduz o paciente com feridas crônicas, por exemplo, diabético, doença vascular periférica, tanto arterial quanto venosa. Temos que lembrar, inicialmente, que a cura das feridas, que a cicatrização das feridas é uma cascata celular e bioquímica muito complexa. Então, eu tenho fatores que estimulam, fatores que inibem esse processo cicatricial, para, no final, eu ter uma ferida vedada completamente, tem uma arquitetura do tecido refeito, recomposto, e com características estéticas, não só para a pele. Então, uma alça intestinal ela não pode ter decência, também ela não pode ter um excesso de cicatrização a ponto que ela feche a minha alça intestinal. Então, é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Então, todos os indivíduos têm um processo cicatricial semelhante, como todos os tecidos do nosso corpo. E com algumas peculiaridades em cada uma. Então, inicialmente, nós vamos lembrar um pouquinho desse processo cicatricial, aonde nós temos 3 fases bem definidas, didaticamente, do ponto de vista fisiológico, em determinados momentos elas se confundem. Mas nós temos didaticamente divididas elas em fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação ou remodelagem. São essas as 3 fases que nós temos. Lembrando que a primeira fase, ou seja, assim que eu tenho uma lesão, vamos falar de pele, que vai ficar mais fácil da gente compreender agora no inicial, depois a gente fala de outros tecidos. Mas quando a gente fala de pele, imagina se você teve um corte na pele, seja um corte cirúrgico feito num ambiente cirúrgico, aonde eu uso um bisturi e faço uma diérese daquela minha pele para expor a profundidade do tecido, ou seja, em meio público, o cara pisou num prego, furou num espinho de planta, ou qualquer outra lesão que a gente tem em via pública. Primeiro momento é o sangramento. Olha que interessante. Então, a primeira fase da cicatrização é a fase de hemostasia, onde a plaqueta vai aderir ali, vai fazer degranulação plaquetária e começa aquela cascata de coagulação sanguínea. Mas essa própria degranulação plaquetária também faz estímulos quimiotáxicos para migração de células de defesa para tentar impedir que aquela bactéria que normalmente eu tenho colonizando a minha pele caia na intimidade do tecido e vá causar infecção. Então, eu tenho uma migração. Isso caracteriza a fase inflamatória. Então, essa fase inflamatória é uma fase reativa, é uma fase inicial, onde você vai cessar aquele sangramento e as células de defesa vão migrar para aquele tecido. Posteriormente a isso, eu tenho a segunda fase, que é a fase proliferativa, aonde eu tenho o vedamento propriamente dito da minha ferida.
aonde eu tenho uma grande característica, que é a formação do tecido de granulação, que é um tecido cicatricial, que faz o vedamento definitivo daquela ferida. Posteriormente, aquela ferida vai entrar na última fase, que é a fase de maturação, que a grande característica é a contração dessa ferida. A formação dos miofibroblastos, que é o finalzinho já da sua cicatrização, e essa ferida, a cicatriz começa a retrair. Ali que dá alguns problemas inestéticos. Normalmente, essa fase de retração, principalmente em lesões de mão, por exemplo, se lesão o dedo indicador, na hora que ela cicatrizou, ela vem contraindo e você faz retração daquele dedo. Então, mostrando para vocês, aqui eu tenho um slide onde eu quero apresentar para vocês grosseiramente a fase inflamatória, aonde eu tenho aquela fase resorcional, aonde eu tenho as plaquetas aderindo inicialmente na ferida, que é a grande característica da fase de coagulação. Porém, olha, ela estimula, ela libera mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios são quimiotáxicos para células de defesa, onde a principal célula cicatricial é o macrófago. O macrófago, por si só, libera mais mediadores inflamatórios. E esses fatores inflamatórios também são quimiotáxicos para neutrófilos, que são células inflamatórias da fase aguda, linfócitos, que chegam mais tardiamente na minha ferida operatória, e o fibroblasto, que vai ajudar no vedamento provisório dessa ferida, que vocês já aprenderam, depois eles vão sendo convertidos até chegarem lá no colágeno, aonde dá o aspecto final da minha cicatrização. Então, isso é só para mostrar para vocês que em todo evento inflamatório, todo evento cicatricial, eu tenho fatores que estimulam, liberando mediadores inflamatórios. Posteriormente, eu tenho um feedback negativo que inibe esses fatores inflamatórios a fim de cessar em algum momento esse processo cicatricial e essas fases do meu processo cicatricial. Se esse processo cicatricial não cessa, eu tenho as cicatrizes anômalas, que são os queloides, as cicatrizes hipertróficas, que é o assunto da nossa próxima aula. Mostrando mais uma vez a característica da fase inflamatória, eu tenho uma solução de continuidade. Você vê as bactérias que colonizam a pele e começam a entrar na intimidade do tecido. As plaquetas sanguíneas se aderem, fazem degranulação plaquetária. Essa degranulação plaquetária, ela libera energia, ela libera substrato anatômico para o processo cicatricial e são quimiotáxicos para macrófagos e neutrófilos, onde começa a defesa do nosso tecido. Essa é a grande característica da fase inflamatória. Então, eu tenho uma solução de continuidade, aonde a plaqueta vai se aderir naquele tecido e a presença de células de defesa nesse tecido. Posteriormente, aquelas plaquetas que vão sofrendo degranulação, elas são juntadas, elas são fixas por uma rede de fibroblastos, fibrina, fibrinonectina, formando uma rede e uma matriz provisória que veda aquela ferida e que vai servir do substrato posterior para a fase proliferativa. Então, o que caracteriza a fase inflamatória, que é uma fase inicial, no momento que eu tive o corte, e a migração de células de defesa para esse tecido. Posteriormente, quando eu faço aquele vedamento provisório, que chama-se fibroplasia, as bactérias não penetram mais na intimidade do tecido.
Então, eu não necessito mais das minhas células de defesa ali. Então, eu vou entrar na segunda fase, que é a fase proliferativa. O que caracteriza a minha fase proliferativa é, então, a saída das células de defesa. Olha só, você não vê mais aqui o neutrófilo, não vê linfócito, o macrófago fica durante o processo cicatricial todo, que ele tem outras funções também, como estimula a angiogênese, como ele faz contração da ferida lá na fase de maturação. Então, aqui eu entro na fase proliferativa, onde eu vou ter um vedamento verdadeiro da ferida. O que caracteriza são esses vasos neoformados, que a gente chama de angiogênese, então esses vasos neoformados, envoltos por ácido hialurônico. Quem não lembra do ácido hialurônico lá na histologia, ele é o cimento intercelular, então ele ajuda a aderir o tecido, e fibroblastos, fibrina, e vai começando a formação do colágeno. Então, isso caracteriza o tecido de granulação. Quando eu tenho esse tecido de granulação, eu tenho um vedamento propriamente da ferida. Junto com o tecido periférico, que vai mandando os queratinócitos, proliferação dos queratinócitos, para tentar vedar propriamente essa ferida. Se essa ferida estiver bem juntinha, ela já acaba esse processo cicatricial precoce. Se ela estiver afastada, esse processo cicatricial vai se estendendo até que toda a ferida é preenchida por um tecido de granulação, a fim dessas bordas conseguirem se juntar. E, finalmente, eu entro na fase de maturação, onde essa ferida já está vedada, os fibroblastos recebem filetes, uma proteína chamada miosina, ela se adere a esse fibroblasto. Você lembra que a miosina tem uma função de contração, e a gente chama isso de miofibroblasto, que caracteriza a contração da minha ferida operatória. Então, de uma maneira bem sucinta, por isso que eu estou falando que vocês verem o livro do Hobbes, a gente falou das fases cicatriciais, que vai ser importante para a gente discutir sobre a cura das feridas. Nós temos vários tipos de colágeno. O colágeno do tipo 1 é o colágeno da pele normal, da pele intacta. Então, esse é o colágeno que eu tenho. Uma cicatriz, normalmente, ele tem 80% a 90% do colágeno do tecido normal. Ou seja, ela tem 80% a 90% da força têncil de um tecido normal. Então, a cicatriz, ela tem uma força têncil menor do que do tecido inicial. Isso é um dado importante, somente quando a gente falar de alguns tecidos específicos. O colágeno do tipo 2, ele é o primeiro a aparecer, ou seja, na primeira conversão do fibroblasto, logo nas fases iniciais, eu tenho um colágeno do tipo 2. É um colágeno mais maleável, ele caracteriza mais quando eu tenho tecido cartilaginoso. Posteriormente, esse colágeno do tipo 2 vai sendo trocado pelo colágeno do tipo 3, que representa a grande parte do colágeno do tecido de granulação. Então, aqui eu quero mostrar nesse gráfico as 3 fases cicatriciais, que são as fases inflamatórias, proliferativa e de maturação, e vocês veem que não há um fim, não é uma termina e a outra começa. O final de uma, olha só, corresponde ao início da outra. Então, eu tenho eventos que terminam, mas são comuns a determinadas fases. Por isso que nós temos as fases que caracterizam cada uma delas. Então, o que caracteriza a fase inflamatória são as células de defesa, a presença de neutrófilos, principalmente. O que caracteriza a fase proliferativa é a presença do tecido de granulação. E o que caracteriza a fase de maturação é a retração da ferida.
E uma mesma ferida, eu posso ter diferentes fases de cicatrização. Então, aqui mostrando o fibroblasto, na forma aqui de fibrinonectina, ela começa na fase inicial, depois ela cai progressivamente, que ela faz o vedamento provisório, ela é o precursor do colágeno. Inicialmente, eu tenho colágeno do tipo 2, esse colágeno, então, das fases iniciais. Posteriormente, não está aqui, eu teria o colágeno do tipo 3, que ele fazia um segundo pico. Lembra que o colágeno tipo 3 está na fase de maturação, que é na fase proliferativa, ela é rica no tecido de granulação. Ela faria um pico aqui, cariri. Depois apareceria o colágeno tipo 1, que é o colágeno da derme normal. Então, a último colágeno. E ela vai se manter fixa por um grande período. Aqui, mais uma vez, mostrando as células inflamatórias. Neutrófilo são os primeiros a aparecerem, junto com os macrófagos, óbvio. O neutrófilo, quando cessa, quando aquela ferida é vedada, ela vai cair. Olha, o fim dela coincidindo basicamente com o fim da fase inflamatória. Os linfócitos aparecem posteriormente, em fase um pico menor. Elas ficam. Uma das características dos linfócitos durante muito tempo na ferida, caracterizam as lesões crônicas. Você lembra que o linfócito na corrente sanguínea está aumentada basicamente em infecções virais e infecções crônicas, como tuberculose e hanseníase. Então, o linfócito na ferida caracteriza a ferida crônica. Lógico que dependendo do tempo de evolução também. O macrófago, que é a única célula presente em todas as fases do processo inflamatório. Veja, ela está aqui, e é inclusive na fase de maturação. O macrófago é a célula verdadeira da cicatrização. Para você saber se essa cicatrização terminou, todos os eventos cicatriciais terminaram, você faz uma biópsia e olha, a ausência de macrófago caracteriza a cessação do processo cicatricial. Então, o macrófago, hoje, a gente fala que ela é a célula fundamental do processo cicatricial, porque ela é a única célula presente em todas as fases, em todos os eventos do processo cicatricial. Mostrando o fibroblasto, está na fase inicial, depois ele vai caindo, ele fica até o final também, vocês lembram do miofibroblasto? Ele é precursor do colágeno. Então, aqui eu teria o colágeno do tipo 2, que cairia. Depois apareceria o colágeno do tipo 3, que caracteriza o tecido de granulação. E, finalmente, o colágeno do tipo 1, que vai ficar aqui, que é o que caracteriza o tecido normal. Então, vou mostrar um filminho, só para a gente ilustrar um pouquinho dos eventos cicatriciais. Então, começa com uma resposta inflamatória, eu tenho uma solução de continuidade, vamos ver uma forma poética, então ele furou com espinho na ponta do dedo, você lembra que a ponta do dedo é rica em terminação nervosa, então a sensibilidade é muito grande. Então eu tive uma lesão, vão tirar, mostrando essa solução de continuidade. Inicialmente, por uma reação, liberação de tromboxano, prostaglandina, catecolamina, tem uma vasoconstricção inicial para cessar esse sangramento de microcirculação, óbvio. Posteriormente, tromboxano, prostaglandina, vasodilatação para aumentar o fluxo sanguíneo para chegar às células de defesa. Então, o dedo vai ficar edemaciado, hiperemiado, processos inflamatórios, não é infecção, é processo inflamatório. As plaquetas migraram para aquele tecido para tamponar, fez degranulação plaquetária, liberação de quimiotáxicos, aonde você vê a migração dos neutrófilos. Olha só, entrando na intimidade do tecido, a quimiotaxia causada principalmente pela presença de bactérias e principalmente pela degranulação plaquetária. A fagocitose, não só de bactérias, também como a limpeza daquele tecido lesado. Com isso, aquela ferida começa a exudar,
forma um tecido exudado, aquela linfa que drena daquelas feridas abertas durante muito tempo. Aí, mostrando fibroblastos, começam a depositar para o tecido regenerar. Começa, então, a fase de fibroplasia, que aquilo ali veda a ferida. E se a pele for muito próxima, como foi nessa lesão, só a epitelização inicial veda a ferida e acaba todo o processo inflamatório. Se a ferida estiver extensa, bem larga uma da outra, esse processo vai se perpetuar. A cicatrização começa lá da base até atingir o ápice, com um tecido de granulação, aquele tecido vermelhinho, que nós já vamos ver, para haver a epitelização. A contração da ferida facilita o fechamento dessa ferida também. Então, mais uma vez, falamos de uma maneira bem curta sobre os eventos da cicatrização. Aconselho vocês a procurarem no livro agora. Então, o Robbins de Patologia é um bom livro. Seibston fala bem também, que é o nosso livro-texto. Deem uma olhadinha na aula de cicatrização das feridas. Agora a gente vai falar de alguns tecidos específicos. Então, o evento principal, onde você vê na maioria dos livros, eles mostram exatamente isso, lesões de pele. Mas esse processo cicatricial, ele é comum a todos os tecidos. Porém, eu tenho peculiaridades em cada um desses. E é isso que a gente vai falar agora. O trato gastrointestinal, as alças intestinais, estômago, intestino delgado, cólon, esôfago. Então, eu preciso que esse tecido cicatrize. As alças intestinais, eles necessitam de um fluxo sanguíneo naquele tecido. Então, isso é um dado muito importante. Eu preciso que o sangue chegue naquele tecido. Se o sangue não chegar naquele tecido, eu vou ter descência da minha sutura. Descência é abrir os pontos. Então, aquela alça que estava suturada vai abrir. Se abre e eu tenho secreção entérica, essa secreção entérica vai cair na cavidade peritoneal e vai fazer um processo inflamatório desse peritônio, que a gente chama de peritonite, que, por vezes, tem efeito catastrófico, porque as bactérias, porque as secreções ácidas e alcalinas vão irritar aquele peritônio, vão fazer um processo inflamatório que pode se tornar muito grave. Então, por isso da peculiaridade. Quem fornece a tensão, basicamente, da alça é a minha submucosa. E quem veda inicialmente aquela alça é a serosa. Por isso que partes do tubo gastrointestinal que não tem serosa, o que é a serosa de uma alça? É o peritônio, que vocês já aprenderam lá com o professor Emílio. O peritônio é aquela membrana serosa que reveste a parede abdominal e as alças intestinais. Alguns segmentos, algumas alças intestinais não têm esse revestimento. Um exemplo, o esôfago. Então, o esôfago não tem serose. Duodeno, que vocês lembram que a terceira, final da quarta porção, elas são retroperitoneais, elas são atrás do peritônio. Então, não tem essa membrana serosa. Então, aumenta a probabilidade de descência, de abrir essa minha sutura. Então, eu preciso de um fluxo sanguíneo adequado. Então, vocês lembram o seguinte, se o paciente sangrar muito durante uma cirurgia, se o paciente ficar com a pressão muito baixa, a pressão dele caiu, o organismo, a primeira coisa que ele faz é mandar o sangue para as estruturas nobres, porque o organismo quer ficar vivo. Então, ele vai mandar sangue para o cérebro e para o coração. Então, num paciente que tem hipofluxo por perda volêmica, por exemplo, o organismo vai mandar sangue para cérebro e coração. Se ele vai priorizar duas estruturas nobres, ele tem que tirar de algum lugar. Então, ele vai fazer vasoconstricção, alguns vasos vão fechar, vão colabar e diminuir o fluxo. Principalmente
pele, por isso que o paciente hipotenso, o lábio fica esbranquiçado, ele fica todo branco, ele faz vasoconstricção periférica. E vasoconstricção do território esplâncnico, porque ele não precisa absorver nutriente. Ele tem que mandar sangue para cérebro e coração. Então, ele faz vasoconstricção principalmente periférica e esplâncnica. Minha sutura vai sofrer. Então, você tem que repor volume, repor sangue, repor o que esse paciente precisa, porque eu tenho que manter um fluxo satisfatório em todo o tecido, principalmente na área da minha sutura. Segundo, não adianta só eu ter o fluxo. Eu preciso que os nutrientes cheguem ali. Eu preciso de vitamina. Eu preciso principalmente de proteína, onde a principal proteína que vai atuar na minha cicatrização como substrato é a albumina. Então, eu preciso de nutrientes, o paciente tem que estar rígido, eu tenho que repor, caso esse paciente não esteja rígido, para que eu tenha nutrientes adequados para o meu processo cicatricial. Então, a falha desse processo cicatricial da alça pode ter efeitos catastróficos, que é a decência da minha sutura. E ao contrário. Lembra que eu falei que ele estimula e ele inibe? Se eu tiver um excesso de estímulo cicatricial, a última fase é a fase de contração. A minha alça intestinal vai cicatrizar tanto que ela fecha e faz estenose. Então, eu tenho dificuldade do fluxo. Por isso que eu tenho que ter um cuidado muito grande no trato gastrointestinal. E o trato gastrointestinal tem outra característica importante que não está escrito no livro de vocês. Ele, além de precisar do fluxo sanguíneo com os substratos anatômicos, ela tira de tecido vizinho. Então, eu tenho uma sutura aqui entre as duas minhas mãos. Só que ele recebe do tecido sanguíneo e ele retira tira nutriente do tecido circunvizinho. Então, é muito comum o paciente com déficit de cicatricial, às vezes o paciente faz um pneumoperitônio, quer dizer, ar na cavidade peritoneal, que saiu dessa alça, você fala, e abriu minha sutura. Quando você chega lá, a sua sutura está íntegra, e eu tenho pequenos furos por déficit cicatricial, por déficit nutricional, que ele tirou desse tecido, para cicatrizar esse tecido. Então, ele faz decências, faz furos, perissutura. É uma característica importante do fluxo do trato gastrointestinal. Outro tecido interessante que precisa de um processo cicatricial é o osso. O osso, quando ele fratura, tem a parte medular, aquilo acaba sangrando e forma um hematoma entre aquele osso. E começam os eventos normais do processo cicatricial. Aquilo acaba liquefazendo, faz degradação dos produtos inviáveis daquela cicatrização, que eu sei, dos fragmentos ósseos, a coisa toda, como aconteceu na pele, igualzinho. Existe a formação do tecido de granulação, que é a fase proliferativa, que é igualzinho aconteceu lá na pele. Só que qual é o problema? O tecido de granulação ele é mole. Então, aquele osso que era para estar fixo, ele passa a ter uma mobilidade. E isso não é interessante. Isso chama pseudoartrose. Quer dizer, aonde se isso ficou, que era para ter um osso duro, ele ficou muito mole, então ele vai ficar movendo o osso. Isso leva à sequela desse paciente. Essa é a fase de calo mole. Isso é fisiológico. Isso leva de 3 a 4 dias. Então, o osso cicatriza em 3 a 4 dias. Mas não há formação óssea propriamente dita. Então, eu preciso mineralizar essa fratura. O cálcio tem que se depositar. E isso leva de 2 a 3 meses, que é a nossa segunda fase, que é a fase de calo duro. Então, a fase de calo mole é a fase de cicatrização propriamente dita, ou seja, veda a ferida. Então, forma-se o tecido de granulação. Posteriormente, há depósito de cálcio nesse osso, que caracteriza a
segunda fase, que é a fase de calo duro. Essa fase pode durar de 2 a 3 meses, por isso que o osso tem que ficar imobilizado. A cartilagem, ao contrário do osso, ela é muito mal vascularizada. Então, lembra sempre do pavilhão auricular, nós temos outras áreas de cartilagem, principalmente que recobrem as epífises, as extremidades ósseas no processo articular, e elas são muito mal vascularizadas. Dependendo do grau da lesão, pode levar a defeitos permanentes. Por isso que lesões em pavilhão auricular, na orelha, nós temos que ter muito cuidado. Por ser mal vascularizado, ela tem a maior chance de infecção, que é condrite, e leva a lesões importantes, faz muita necrose e o paciente acaba por perder a orelha. Então, isso pode acontecer. Então, por exemplo, paciente com queimadura de face tem que tomar muito cuidado no curativo da orelha, porque se ele fizer infecção, acaba fazendo microembolizações sépticas, faz isquemia e necrose. A fratura da orelha também pode levar a defeitos permanentes. O tendão tem um processo semelhante a todos os tecidos. Depende muito da vascularização desse tecido. Então, o tendão tem áreas do tendão junto às extremidades, próximo ao osso, ele é muito bem vascularizado. Porém, na parte média, ele é menos vascularizado, alguns tendões mais, outros tendões menos. Então, esse processo cicatricial depende integralmente desse fluxo. Agora, a gente lembra que no final vai depositar o colágeno do tipo 1. E esse colágeno do tipo 1 é bem menor do que no tecido normal. Bem menor, que a gente diz é 80%, 90% num fluxo sanguíneo normal. Se ele tiver hipofluxo nessa área, vai ser cada vez menor esse tecido final. Então, pode ser que a integridade mecânica do movimento desse tendão nunca seja estabelecida como era antes. E ele fique suscetível a novas lesões nesses tendões. Paciente normal, isso não tem grande problema. Mas em esportistas, isso é razão de temor. O nervo, você lembra que o nervo é formado por vários feixes, que a gente chama de terminação nervosa. Quando esse nervo secciona, há uma tendência, a gente acha que a lesão nunca mais volta, mas, na verdade, ele tenta progredir essas terminações, tentando achar o coto distal. É de uma maneira até relativamente previsível, mas ela não consegue uma cura muito grande, mas ela faz algum tipo de recanalização daquele impulso nervoso. Então, é comum um paciente que tem lesão neural, óbvio que ele evolui com diminuição de motilidade, diminuição de sensibilidade, principalmente nas áreas periféricas, mas isso pode ter uma melhora progressiva. Por isso que você estimula fisioterapia, retorno às atividades. Lógico que nunca vai ser igual ao que era antes, mas alguma coisa ele pode recobrar. Óbvio que depende muito também do grau da lesão, da extensão da lesão, da distância entre esses pontos. As feridas fetais é um mundo, a cirurgia fetal hoje é uma realidade, onde você faz a cirurgia dentro do abdômen, você abre o abdômen, abre aquele útero, opera o neném intrauterino. Existem até cirurgias minimamente invasivas, cirurgias convencionais para fazer isso. Uma das grandes características é que, por essa criança ainda estar em formação, ele está constantemente com grande metabolismo, grande proliferação celular, a cicatrização é excelente. E ela se torna muito próxima do tecido inicial, que a gente chama isso de regeneração. Então, quando que a gente tem regeneração, quando o tecido final é muito parecido com o tecido inicial. E isso ocorre muito nas feridas, então, fetais. Quando elas cicatrizam, ela tem um tecido muito próximo do tecido inicial, às vezes não deixando nem cicatriz, você não vê aonde foi o corte da criança.
Agora a gente vai classificar essas feridas de acordo com a cicatrização delas inicial, com a aproximação das bordas. Então, essa é a classificação que a gente vai falar. A gente divide essas feridas em primeira intenção, segunda intenção e terceira intenção. O que é uma cicatrização de primeira intenção? É quando eu tenho uma solução de continuidade, a ferida abre e eu aproximo os bordos da ferida. Então, está aqui. Aproximo, normalmente por pontos, fiz uma sutura dessa lesão, aproximando os bordos da ferida. Com isso, eu facilito o meu processo cicatricial. Então, olha só, a ferida próxima é uma ferida de primeira intenção. Aqui mostrando a fase de cicatrização, essa ferida vermelha, a primeira coisa que a gente... está com sinal flogígeo, deve ter infecção nessa ferida. Não necessariamente, depende muito do tempo de evolução. Uma infecção na ferida operatória, uma infecção numa ferida, normalmente aparece a partir de 72 horas, numa curva em torno do 5º ao 10º dia, com um pico em torno de 7 dias, é quando aparece a infecção. Quando essa ferida tem sinais flogísticos muito precoces, 48, menos de 72 horas, a gente lembra da fase inflamatória, onde eu tenho vasodilatação para as células de defesa chegarem para essa área. Quanto maior a vascularização, mais isso é evidente. Então, aquele corte, fazendo um corte na língua, vocês vão ver que a língua vai ficar toda vermelha e edemaciada. Então, os sinais flogísticos não são sinônimos de infecção. No início, é a fase fisiológica inflamatória do processo cicatricial. Então, aqui é para mostrar para vocês a primeira intenção, onde as bordas estão bem próximas. Segunda intenção, as bordas ficaram afastadas. Olha só. Então, ele fez uma cirurgia, a borda está bem afastada. Então, ela vai ser preenchida por um novo estroma. Estão vendo isso vermelhinho aqui? Isso é aquele tecido de granulação que eu falei. Isso é a fase proliferativa. Olha o tecido de granulação aqui. Ó. Então, esse tecido de granulação é um novo estroma. Ele é rico em vasos neoformados, envolvidos por ácido hialurônico, fibroblastos, colágeno, e ele faz um vedamento da ferida. Essa ferida está vedada. Não existe mais comunicação do meio externo com o meio interno, com a intimidade do tecido. Ela já está vedada. Mas ela precisa o quê? Que a pele seja totalmente epitelizada, olha a última aqui, e cubra a minha ferida. E a epitelização começa dos bordos da lesão. Por isso a importância da cicatrização da primeira intenção. Se eu conseguisse aproximar os bordos, esse processo cicatricial já tinha terminado há muito tempo. Todos os eventos são comuns, tanto na ferida de primeira quanto na de segunda intenção. A diferença é que a primeira intenção, as bordas estão bem próximas, então ela epiteliza logo e acaba com o processo. Nas feridas distantes, que são a segunda intenção, isso vai levar mais tempo. E aqui eu quero que vocês vejam o seguinte. Aqui, olha a borda. A borda já está epitelizada. Vocês não estão vendo aqui uma pelezinha diferente? Isso caracteriza a fase de maturação, fase final. Então, a borda da ferida já está vedada. Olha no meio aqui, tudo vermelhinho. Fase proliferativa, rica em tecido de granulação. Aqui no meio, vocês não estão vendo que ainda está aberto? Ó. Tem um branquinho aqui no meio. Ó. Isso é fibrina, célula morta que recobriu aquilo ali. Mas ainda tenho solução de continuidade. Então, aqui, provavelmente, eu tenho célula de defesa, eu tenho neutrófilo, que caracteriza a fase inflamatória. Então, aquilo que eu falei, ó, a mesma ferida, uma ferida só. Eu tenho fase de maturação
na periferia. Esse vermelhinho, fase proliferativa. E eu tenho áreas ainda de fase inflamatória. Por isso que a gente fala, aquela divisão que a gente mostrou no início da nossa aula, ela é didática, ela serve para a gente entender melhor os eventos do processo cicatricial. Mas isso é um evento dinâmico e elas acabam se confundindo entre si. E, finalmente, a ferida totalmente vedada, que só tem fase de maturação. E se eu fizer uma biópsia e não tiver meu macrófago aqui, já é o aspecto final do meu tecido de cicatrização. Então, está aqui. Então, lembrando, ferida de primeira intenção, as bordas estão próximas. Ferida de segunda intenção, as bordas estão distantes. Por que não suturou aqui? Não sei, provavelmente isso pode ter sido necrótico, isso era infectado, e eu não podia suturar. Então, eu deixei essa ferida aberta. Lógico que o efeito estético de uma cicatrização de segunda intenção é muito pior que o efeito estético de uma cicatriz de primeira intenção, onde as bordas estão próximas. Eu vou ter muito menos retração nessa aqui do que vou ter nessa aqui. Então, essa aqui eu vou fazer muito mais retração. Então, a de segunda intenção, a cicatrização é muito mais inestética do que a primeira intenção. E o que eu posso fazer para abrandar isso? É o que a gente chama de cicatrização de terceira intenção. Para ficar fácil, é só lembrar do outro nome. A terceira intenção é também conhecida como primeira retardada. Isso quer dizer o quê? Ele teve uma lesão, que pode ter sido uma infecção, ele fez uma incisão ampla e drenou aquela infecção. Está drenado. É uma cicatrização de segunda intenção. Posteriormente, quando eu já tinha, essa ferida já estava vedada, eu já tinha tecido de granulação, a infecção já estava controlada, eu levei o paciente para o centro cirúrgico, desbridei essa área e reaproximei as bordas da ferida. Então, eu transformei uma cicatriz de segunda intenção em primeira intenção. Ou seja, eu fiz uma primeira intenção retardada, também chamada de terceira intenção. Então, primeira intenção, lesão, cortou, vou lá e aproximo as bordas. Primeira intenção. Segunda intenção, eu não aproximo as bordas, deixo a borda aberta. Terceira intenção, eu tive uma lesão aberta, deixei a ferida aberta, cicatrizar por segunda intenção. Quando aquele tecido resolveu o problema que eu deixei ele como segundo para cicatrizar por segunda intenção, eu aproximo tardiamente as bordas. Terceira intenção ou primeira retardada. E agora sim, entramos nos fatores que influenciam a cura da minha ferida, ou seja, que influenciam nessa cicatrização. Elas podem ser sistêmicas, ou seja, relacionado, vamos dizer assim, com comorbidades que esse paciente possa ter, ou seja, com doenças sistêmicas do corpo dele. Então, o paciente é diabético, o paciente é desnutrido, o paciente tem anemia, o paciente tem enfisema crônico, então é um paciente com hipoxemia crônica. O paciente tem neoplasia maligna, então ele é um paciente imunocomprometido, ele é um paciente desnutrido. Então, sistêmicos são relacionados a doenças sistêmicas do nosso corpo. E a gente vai melhorar isso tratando e compensando essas doenças sistêmicas. A doença pode ser regional, ou seja, da região que eu vou operar, ou da região que foi submetida ao trauma. Exemplo, o paciente tem uma doença sistêmica, olha aqui em cima, sistêmico, ele é diabético. Mas agora ele evoluiu com neuropatia periférica. Ele não tem sensibilidade. Então, essa ausência de sensibilidade predispõe ao maior trauma, já que ele não sente dor, e o aparecimento de lesões. Outra,
O diabético tem microangiopatia. A microcirculação dele sofre depósitos ateromatosos e fazem microcalcificações e hipofluxo periférico nessa área. Então, é uma lesão regional, da região. O membro dele tem hipofluxo. E as lesões podem ser locais. Exemplo clássico, trauma local. O cara bateu e machucou, vítima de queimadura daquela área. O paciente fez uma infecção, as úlceras de pressão, que nós já vamos falar um pouco na frente. Então, são os fatores que influenciam. Podem ser sistêmicos, ou seja, doenças sistêmicas, que a gente precisa compensar. As lesões do membro, ou seja, não tem um fluxo sanguíneo ideal naquele membro, por exemplo. E podem ser local, relacionado com trauma local daquele membro. Então, vamos falar de alguns fatores. Primeiro, idade avançada. Primeira coisa que a gente tem que ficar, que a idade avançada, ele leva a uma instabilidade do colágeno. Aquele colágeno do tipo 1 passa a ser mal sintetizado. Por isso que, com a medida que a gente vai ficando idoso, a pele vai caindo e o paciente vai enrugando. Isso é o quê? Deficiência de colágeno. Por isso que um dos tratamentos disso, para rejuvenescer, seria aplicação tópica de colágeno, reposição de colágeno. Isso é um pouquinho questionável, não vem ao parte agora, mas não importa. Então, a gente já sabe que o paciente idoso ele tem déficit de colágeno. Ele tem alterações fisiológicas regionais. A placa de ateroma, que já começou a depositar desde que ele nasceu, agora estão muito mais exuberantes. E tem patologias sistêmicas associadas, que levam a comorbidade. Ele agora é diabético, ele agora é hipertenso, ele teve neoplasia maligna. Então, eu tenho outros fatores. Então, a idade avançada aumenta o número de comorbidades desse paciente, e além do principal, que é a instabilidade do colágeno que esse paciente tem. Hipoxemia é uma causa importante de levar. A hipóxia no tecido é inicial, ela é importante, porque quando você lesa o tecido, você faz lesão de microcirculação, e eu faço uma pequena hipóxia e acidose naquilo ali. Aquilo é importante para estimular mediadores inflamatórios, para estimular a angiogênese, que é a formação de novos vasos, é importante para a epitelização daquele tecido. Porém, a isquemia crônica, ou seja, a hipoxemia crônica daquilo ali, aumenta a probabilidade de infecção, e o colágeno daquilo ali torna-se instável também. Então, a hipoxemia crônica dificulta a cicatrização. Não confunda hipoxemia com hipofluxo. Ou seja, o sangue está chegando ali, mas a quantidade de oxigênio que está chegando no tecido é muito pouca. Agora sim, hipoperfusão. A hipoperfusão é ainda pior que a hipoxemia, porque além de não chegar o oxigênio no tecido, não chega o nutriente. A principal causa de decência de sutura é hipoperfusão, é não chegar sangue na hora do meu tecido. Por isso que o fluxo sanguíneo é muito importante. Por isso, vale localmente também. Então, na hora que vocês estão lá aprendendo a dar ponto, que já já nós vamos voltar a fazer isso, vocês vão receber uma pele, vão dar pontinho com a pinça de dissecção, com um porta-agulha, tesoura, vão treinar aqueles pontos todos que a gente já falamos, nós falamos, ponto simples, chuleio festonado, donate, U, X. Uma das características desse ponto é manipulação delicada do tecido e o ponto não pode estar apertado. Senão, quando você aperta muito o ponto, você esquemia o tecido. Então, isso é um dado importante. Então, o ponto é o suficiente para eu aproximar as bocas da ferida para todo esse evento cicatricial se instalar. Então, a hipoperfusão do tecido não é só relacionada ao fluxo sanguíneo do paciente,
mais as alterações locais que você pode fazer também. Anemia, que a princípio é um raciocínio muito próximo da hipoxemia, porque o oxigênio vem ligado à hemoglobina, se eu tenho pouca hemoglobina, eu acabo fazendo hipoxemia. A hipovolemia, o hipofluxo é muito pior. E o paciente que tem pouca capacitação de absorver o oxigênio pelo pulmão também é pior. Então, o paciente que respira normalmente, o pulmão tem uma função normal, o oxigênio é absorvido normalmente para a corrente sanguínea. O reparo das feridas não é muito alterado, não, a não ser que eu tenha grandes anemias, tá? Principalmente anemias agudas, inferiores a 15% de hematócrito. Normal do hematócrito é em torno de 40% a 45%, para vocês terem uma ideia. Tá? Mas a saturação ali de oxigênio na hemoglobina é o mais importante. Okay? Uso de quimioterápico e de esteroides. Principal que eles atuam como anti-inflamatórios, a primeira fase da cicatrização é inflamatória, e eles aumentam a probabilidade de infecção. Tá? Quimioterápio por fazer leucopenia, vocês sabem disso, e o uso crônico de esteroide por diminuir esse processo inflamatório e acaba fazendo imunossupressão local. Ele não faz leucopenia, mas ele diminui a atividade desses leucócitos. Distúrbios metabólicos, a gente já falou dois, o diabetes, porque ele reduz basicamente a síntese do colágeno, ele aumenta a probabilidade de infecção por imunossupressão, ele pode ter comorbidades associadas com o hipofluxo daquele nosso tecido. E o paciente obeso, principalmente o obeso, tem um panículo adiposo grande, o panículo adiposo é mal vascularizado, então ele pode levar a hipofluxo tecidual também, então normalmente ele tem uma perfusão alterada. Ele tem maior predisposição ao aumento da pressão local ali, levando ainda mais a hipofluxo. Então, são pontos importantes. E não é porque o paciente é obeso que ele não possa ser desnutrido. Isso é uma confusão que todo mundo faz. Você olha um paciente obeso e fala assim, não, ele nunca vai ser desnutrido. Ele pode ser desnutrido, sim. Ele é obeso porque ele come fandangos e biscoito recheado e creme de leite, leite condensado de manhã, de tarde, de noite só. Então, esse paciente faz déficits nutricionais. O efeito nutricional, aquilo que a gente já falou. Depressão proteica, eu preciso de proteína, preciso de albumina. Vocês lembram na aula de agressão cirúrgica que nós falamos? A albumina atua lá na proteína para carrear medicamento, ele atua para formar aquele nosso colágeno para ajudar a cicatrização, e ele é quelado em arginina e alanina, que são precursores da hiperglicemia desse paciente. Então, são tudo isso dados importantes. A vitamina C, o déficit de vitamina C aumenta a incidência de infecção. Então, veja bem, prestem atenção, déficit de vitamina C. Isso não quer dizer que você suplementar a vitamina C mais do que os níveis normais, você fizer uma hipervitaminose C, que você vai ter um hipersistema imune. Muita gente confunde isso. Está resfriado, toma vitamina C. Não adianta. Só se ele tiver hipovitaminose. Se ele tiver normovitaminose, aquela vitamina C vai ser eliminada pela urina e só vai acidificar a urina. Não tem problema nenhum. Vitamina A, porque tem íntima relação com a resposta inflamatória. Então, ele atua, ele é importante para isso, que o seu déficit aumenta essa resposta inflamatória. E, lógico, que os oligoelementos também atuam, dificultando a cicatrização pela desnutrição básica do paciente. Então, o ideal é esse paciente estar nutrido no momento do meu procedimento. Por isso que você sempre avalia. Ele tem uma neoplasia maligna e ele tem hipoproteinemia. O ideal, será que eu posso internar esse paciente previamente, fazendo uma suplementação alimentar, seja por que via, para operar esse paciente posteriormente com mais segurança?
Isso tudo você tem que ter aventado. Óbvio que infecção é uma causa importante da descência da minha sutura. Lembra dos fios multifilamentares e monofilamentares que a gente falou? A infecção, primeira coisa, ela coloniza aquele fio, principalmente os multifilamentares, faz uma destruição daquele fio de sutura, aquele fio perde a tensão mais cedo. Você lembra, se ele perde a tensão mais cedo, aí a pele está com déficit de cicatricial, que a infecção também faz isso, então aumenta a chance de descência. Disparado, nós já falamos, a principal causa de descência é o hipofluxo, e a segunda causa de descência é a infecção. Aquele mais importante para evitar infecção na ferida operatória, nós já discutimos, que é aquela nossa segunda aula, que é a aula de asepsia. Tá? Então, aqui esse é o ponto mais importante. E antibiótico profilaxia tem sempre uma ação importante na prevenção da infecção, quando bem indicado. Ele não é indicado para todos os procedimentos. A gente vai discutir isso melhor, vai aprofundar isso quando estiver lá no 8º período. Nós vamos falar isso nas aulas de grandes temas de cirurgia, que a gente precisa que vocês tenham mais embasamento ainda para a gente poder discutir isso. Então, eu quero que vocês guardem o seguinte: para evitar infecção na ferida, antibiótico não é o principal. O principal são os cuidados de asepsia. O grande problema na infecção da minha ferida é que aumenta a probabilidade, além da infecção propriamente dita, né, dos efeitos da infecção, que pode se tornar grave, mas eles aumentam a possibilidade de descência da minha ferida operatória. Finalmente, já temos 1 hora de aula, vamos falar sobre as feridas crônicas. São aquelas feridas que o processo ordenado da cicatrização se perde. Então, eu não tenho um resultado anatômico e funcional adequado. Por que que isso ocorre, Daniela? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho disso. Os fatores que influenciam na ferida são todos aqueles fatores que nós falamos até agora. Então, o paciente tem um trauma repetido. Então, é o paciente que usa um sapato apertado, ele é diabético, então ele tem diminuição da sensibilidade daquele pé, né? Aquele pé de Charcot, que vocês aprenderam lá na PAP. Então, ele tem hipossensibilidade daquela área. O sapato fica fazendo microtraumas, ele não sente nada e fica abrindo lesões nesse pé, que é o pé diabético. Tem outras causas também de trauma repetido. Má perfusão, voltamos ao diabetes, o paciente tem aquelas placas, ou o paciente tabagista crônico, ele tem hipofluxo na periferia, não chega sangue ali. Alteração da oxigenação, seja por anemia crônica, que não é o principal, mas principalmente hipofluxo do tecido para a placa de ateroma, que além da má oxigenação leva à diminuição de desnutrição, ou má oxigenação por absorção do parênquima do alvéolo pulmonar, nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, por exemplo. E um processo inflamatório excessivo, exemplo, infecção daquele local. Então, qual é o problema das feridas crônicas? Além do aspecto estético, além daquele tecido aumentar a probabilidade de infecção, de aumentar, ele pode fazer multiplicações celulares, mitose, até começar com mitoses atípicas desse tecido, caracterizando as neoplasias. Então, existe uma neoplasia que aparece em cima de lesões crônicas, que se chama úlcera de Marjolin, que é um carcinoma de células escamosas que aparecem sobre lesões de pele crônicas. Quais lesões? Qualquer uma, úlcera angiodérmica, lesão de queimadura, aquela asa de borboleta do lúpus eritematoso sistêmico, então lesões crônicas que têm um processo inflamatório crônico, aquele processo inflamatório crônico pode evoluir com
metaplasia, com displasia, até a formação do câncer propriamente dito. Então, essa é a evolução natural. E essa úlcera tem um nome que é a úlcera de Marjolin. Quando eu suspeito que uma lesão crônica ela evoluiu para neoplasia, as bordas tornam-se mais exuberantes, as bordas da lesão, e elas começam a everter. Tá? Desculpa, a inverter. Elas vão crescendo, mas elas se tornam vegetantes. É a grande característica dela. Úlceras arteriais isquêmicas, que pode ocorrer em qualquer paciente que tenha hipofluxo em algum lugar. Mais uma vez, um exemplo clássico é o paciente diabético, que tem microangiopatia. Posteriormente, ele vai ter macroangiopatia. Paciente tabagismo é outro exemplo clássico. Os grandes pacientes obesos também podem ocorrer isso, onde ele faz hipofluxo tecidual. Esse hipofluxo tecidual leva a dor no membro. Essa dor, inicialmente, é quando ele faz algum esforço físico, então ele começa a caminhar e aquela perna necessita de um aumento de um suporte sanguíneo, de um aumento de oxigenação, mas ele não tem, então ele sente dor e é obrigado a parar. Isso é claudicação intermitente. Até que essa dor começa a ser mesmo em repouso, então ele tem que botar a perna para baixo para aumentar a pressão ali, chegando no fluxo. Essa dor pode chegar a dor noturna, ele acordar à noite com essa dor. Alterações da cor, até isquemia, injúria e necrose desse tecido. Normalmente, as lesões arteriais que aparecem com lesões tróficas, ou seja, com lesões ulceradas no membro, têm mau prognóstico. Porque se não tem sangue ali, aquela lesão não cicatriza. O tratamento básico é retornar o sangue para aquela área, seja como for, cirurgicamente, através de pontes, através de bypass, de implante de stents para chegar o fluxo sanguíneo para aquela área, clínico, através de vasodilatadores arteriais e tratamento local. Mas o tratamento das úlceras arteriais isquêmicas, o prognóstico não é bom. E a médio e longo prazo pode evoluir com a amputação do membro acometido. As úlceras de estase venosa, ou seja, as úlceras do paciente tem varizes, por exemplo, ela corre principalmente por aumento da pressão naquelas áreas. Ela faz uma vasculite local, essa vasculite acaba evoluindo com ulceração. Normalmente, essas lesões são indolores, porque o fluxo sanguíneo é mantido. Piora no final do dia, porque o paciente fica em pé normalmente durante o dia todo. Ao contrário das lesões arteriais, as lesões venosas melhoram quando você eleva o membro, que você melhora o retorno venoso. Uma das características das lesões venosas do membro inferior é que aquele sangue fica acumulado e faz aquilo que a gente chama de bota ocre, uma hiperpigmentação daquele membro, por acúmulo de hemosiderina, que vem lá da hemácia e da hemoglobina. Ela vai depositando no tecido e aquele tecido fica algo escurecido. Lógico, o tratamento dessas úlceras tem um prognóstico melhor do que as lesões arteriais, já que o fluxo sanguíneo está mantido. Porém, necessita de um tratamento tópico local, limpeza local da ferida, é simples assim, e melhorar o retorno venoso, normalmente por compressão. Então, essa compressão normalmente é flexível, através de meias elásticas, principalmente, mas podem ser rígidas também. Tá? Então, o membro elevado e, eventualmente, cirúrgico, onde você tira aquelas veias varicosas. Lembrando que a drenagem venosa ela pode ser periférica ou superficial, ela pode ser no tecido profundo, que são as veias femorais, propriamente ditas, as superficiais são as safenas, e elas podem ser as perfurantes, que comunicam as superficiais com as profundas.
Finalmente, as feridas do diabético, que elas são uma associação de neuropatia com isquemia. Normalmente, essas lesões evoluem para cronificação, porque elas são de muito difícil cicatrização, exatamente por causa disso, que ela tem hipofluxo e diminuição de sensibilidade. Podem evoluir com infecção em um paciente imunossuprimido, que tem uma resposta muito grave. O paciente pode evoluir a óbito por choque séptico ou amputação do membro, que pode ser a única terapia indicada para esse paciente. O mais importante no tratamento das lesões diabéticas, que é um mal perfurante, do tratamento das lesões diabéticas, é a prevenção. Então, o principal tratamento é a prevenção, controle glicêmico para evitar essas placas de ateroma, que essas lesões vão evoluir mais rápido que evoluiriam no tratamento, quando elas estão controladas, e principalmente evitar trauma. Tá? Uma vigilância constante desses pés. É muito importante para o paciente diabético. Evitar calçada apertada, essas coisas todas, você já sabe. Finalmente, chegamos nas úlceras de decúbito ou de pressão, que é aquela do paciente gravemente enfermo ou paciente que tem alguma sequela neurológica e o paciente fica deitado durante muito tempo. Lógico que a teoria é multifatorial, mas a principal causa dessas úlceras de pressão é a pressão excessiva por um tempo prolongado em determinados segmentos do corpo. Então, o paciente fica deitado muito tempo, região occipital, região interescapular, região sacral, calcâneo, cotovelo, que são as áreas que ficam em contato com o leito do que o paciente está deitado. Então, essas áreas sofrem uma pressão, acabam fazendo isquemia, necrose e abre-se lesões. Mais uma vez, o principal tratamento, aqui mostrando uma área sacral, a necrose instalada, você tem que desbridar, tirar essa área toda. Aqui está fazendo uma cicatrização de segunda intenção. Quando tiver tudo vermelhinho com tecido de granulação, você pode tentar fechar, ou seja, fazer terceira intenção. Normalmente faz enxertia ou retalho. A gente vai falar isso mais para frente. O principal, então, o tratamento é local, você tirar aquela área necrótica, mas o mais importante é a prevenção. A prevenção das úlceras de pressão é a mudança de decúbito do paciente de tempos em tempos, normalmente de 2 em 2 horas. Então, o paciente gravemente enfermo, lá na unidade de terapia intensiva, então, exemplo, hoje o Covid, o paciente está lá entubado, sedado, ele fica deitado, imóvel no leito. Então, esse paciente você tem que ficar mudando a posição dele de 2 em 2 horas, normalmente. Inclusive, o aparecimento de úlceras de pressão em unidade de terapia intensiva é critério de qualidade. Você não pode ter úlcera de pressão em unidade de terapia intensiva. Então, ficamos, tá? A conclusão que a gente fica do processo cicatricial é importante, então vocês têm que rever essa aula do processo cicatricial, ver os fatores que afetam, e vocês notaram o seguinte, que a prevenção é o mais importante. Então, o paciente diabético tem que compensar o diabético, as comorbidades você tem que compensar esse paciente. Paciente desnutrido, você tem que avaliar se eu consigo nutrir esse paciente previamente ou não. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar... são dados importantes. Os cuidados da ferida são aqueles cuidados que vocês aprenderam na aula de asepsia, não existe grandes cuidados, normalmente, porque quem tem que cicatrizar a minha ferida é o próprio organismo. Então, você tem que dar condições para o organismo. Lógico que presença de necrose, corpo estranho, infecção, fatores locais que alteram a cicatrização tem que ser corrigidos. Mas o mais importante é manter essa ferida limpa o tempo todo. A referência ao Schwartz tem no AVA já o capítulo do livro, está lá, porque o Schwartz não tem grande número na nossa biblioteca. Então, eu tirei uma cópia, tem um capítulo dele ali, são 3 capítulos do Schwartz, estão em sequência. O primeiro deles é a cura das feridas. Como eu disse, esse capítulo é dividido em 2 aulas.
essa parte vai da página 209 a 226, mas a nossa próxima aula já complementa o capítulo todo. Então, eu acho que agora vocês estão em casa, brincando, tomando café, engordando. Eu acho que vale a pena vocês darem uma lidinha no livro de vocês e aproveitem e deem uma olhadinha no Robbins também, de patologia, mas o Sabes e o próprio Schwartz tem um capítulo de cicatrização também, a parte de cura das feridas, que vale a pena vocês olharem. Ok? Então, vamos abrir agora. Primeiro, enquanto vocês pensam em dúvidas, eu vou pegar a presença de vocês. Já vi que tem algumas dúvidas. O que é claudicação? A gente chama claudicação, grosseiramente, é o cara mancar. Não é isso? O cara que tem claudicação, o cara manca. Quando a gente fala claudicação na doença arterial, é o seguinte: quando você anda, seu corpo tem que mandar sangue ali. Senão vai fazer acidose, vai acumular lactato e o paciente tem cãibra, aquela cãibra que você vai quando você faz exercício físico em excesso. Então, você tem que ter fluxo sanguíneo no local. Agora, imagina um paciente que tem doença arterial. O sangue não chega lá no pé. Aí o paciente anda, o membro precisou de sangue, o sangue não chegou no pé. E o paciente vai sentir dor. Então, isso se chama claudicação. O paciente está andando, fez um esforço físico, sentiu dor, ele tem que parar. Então, isso se chama claudicação intermitente. O cuidado é o paciente que faz uso de nora, lógico que aumenta a probabilidade. A gente vai perguntando a relação, o paciente faz noradrenalina. A gente acabou de falar que noradrenalina é uma catecolamina que eu tenho no meu organismo também, e ela faz vasoconstricção periférica. Por isso que ele é utilizado no paciente com hipotensão refratária a volume. E ele faz vasoconstricção. O paciente que faz vasoconstricção periférica, óbvio que ele tem maior probabilidade de ter a úlcera de pressão. Então, aquela úlcera de pressão que ele tem já por ficar deitado, se tiver tudo com vasoconstricção, aumenta a chance. Então, normalmente, se as doses de nora forem muito altas, você às vezes precisa até encurtar o tempo de mudança de decúbito. Tá? Lembrando que o paciente com nora muito alta acaba fazendo anafilaxia, mas uma das complicações é a necrose de extremidade. Ele faz hipofluxo de dedo, de mão, de pé, nariz, pode fazer hipofluxo e necrosar essas áreas. Casos de feridas são tratados com enxerto de pele. É considerado primeira intenção? Enxerto, não. O enxerto é o quê? Vocês lembram? Retalho. O cara operou o nariz, eu tiro a pele daqui, eu tiro o câncer do nariz dele, rodo a pele daqui e coloco aqui. Isso é um retalho. Retalho é primeira intenção. Rodei. Enxerto, não. O cara teve queimei essa área, tive que necrosar, desbridar e fiquei com uma ferida aberta. Essa ferida vai demorar a cicatrizar e quando cicatrizar vai retrair. Ó. Minha pálpebra vai cair, meu lábio vai subir. Então, eu quero diminuir essa cicatrização. Então, eu tiro o tecido, vamos supor, daqui, por exemplo, e coloco aqui. Eu faço um enxerto, faço uma enxertia de pele. Depois que eu já tenho tecido de granulação. Então, é um fechamento retardado. Então, é cicatrização de terceira intenção. Entenderam isso? Isso é importante. Isso às vezes dá confusão, sim. Terceira intenção é uma primeira que eu fecho depois. Tá? Então, guardem assim que fica mais fácil. Tipo uma dor de trombose? Mas é uma dor de isquemia. A dor de trombose não melhora. Você faz um trombo dentro de um vaso, não vai melhorar. Mas a isquemia não. Ele andou, aumentou o consumo de oxigênio, não tem oxigênio para dar, ele sente dor. Vamos lá. Vamos ver se tem mais pergunta aqui para cima. Úlcera de pressão, nós já respondemos. Já vamos pegar presença. Sedação não é igual a vedação. Vedação é você vedar a ferida. Tá? Sedar é você fazer dormir. Professor, pela sedação, não, vedação.
Está cheio de sedação no slide? Eu vou corrigir, desculpa. É o corretor automático. Vou corrigir. Onde está escrito sedação, é vedação. Vou corrigir lá. Obrigado. Vamos ver, tem 2 outras perguntas. A Luana Bittencourt já quer ir embora. Já vou pegar presença, Luana. Calma. Já vou perguntar 1 minutinho. Vamos lá, mais perguntas? Então, vamos pegar presença. Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas. Eu vou perguntar o nome de vocês. A aula de semana que vem, parte 2, vai cair só na P2? Porque no caderno... então já vai cair na... Não, eu vou olhar para vocês e respondo na semana que vem, tá? Que a prova já está pronta. Então, talvez a gente, como teve essa organização, a gente teve que mudar. Mas eu acho que a segunda parte só cai na P2 mesmo. Tá? A do 8º período que vai mudar. Mas a de vocês está direitinho igual está lá. Tá? Então, já confirma para vocês, lembrei. A segunda parte, a aula da professora Aline, só cai na P2, igual está no caderno Guia. Ok?